Jesus é o nosso Senhor. Prosseguindo na nossa série de estudos de lições sobre a oração, hoje nós vamos ver a lição número 2, que são os princípios da oração. Antes, irmão, vamos ler a Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. Ezequiel 36, versículo 37. Diz assim: Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como um rebanho. Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ainda Daniel, capítulo 9. Eu vou só citar para os irmãos os versículos, são muitos versículos, praticamente o capítulo inteiro. Versículo 2 diz assim: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Versículo 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Senhor, muito obrigado pelo teu falar, Senhor. Venha nos orientar, Senhor, nesse estudo, Senhor. Venha mostrar o teu bom propósito para nós, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amém. Santos, toda boa oração, ela tem alguns princípios. Tudo que você vai ver tem princípios. Por exemplo, esta mesa sobre a qual está essa câmera, ela tem uma base. Sem a base, ela não serve como mesa. Então, a oração, sem esses princípios, ela não será uma oração adequada, não será uma boa oração. Ela não vai conseguir o propósito a que ela se destina. Então, vamos citar aqui 10 princípios básicos. O primeiro princípio básico: a oração deve ser iniciada por Deus e não pelo homem. Isso é muito sério, irmãos. Nós muitas vezes não chegamos a Deus com uma lista de supermercado. Senhor, eu quero te pedir pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, Quero, em nome de Jesus, amém. Irmãos, isso não é oração. Isso aí, irmão, será como um filho desobediente, um filho que só pensa em si mesmo e que chega: pai, eu preciso disso. Irmãos, essa oração, é por isso que nós temos o costume de invocar o nome do Senhor. A oração, ela deve ser iniciada do meu espírito. Por isso que nós temos a prática de invocar o nome do Senhor, invocar, até quebrar a casca da nossa alma com tudo que ela pensa, gosta e quer, e abrir o nosso espírito para tocar no propósito de Deus, tocar no que Deus quer que eu ore. Até a nossa confissão de pecados, irmãos. Quantas das vezes eu já ouvi, amados irmãos e irmãs, orando: Senhor, me lava no teu precioso sangue. Lava de quê? Que confissão de pecados é essa? É muito bonito como falar. Mas eu estou pedindo que o Senhor me lave de quê?
Sabe, irmão, é bonito, mas eu lembro sempre que nosso amado irmão Dong, né? Ele com aquele jeitão dele, ele fazia pergunta, né? Samana, por quê? Então, irmãos, nós precisamos realmente perceber que nós devemos primeiro exercitar nosso espírito, para que a oração saia de dentro dele, seja a oração de Deus e não a nossa. O segundo princípio, irmãos, muito preciso na oração, qual é? E isso aqui, irmãos, não são coisas doutrinárias, são coisas práticas. O segundo princípio, orar é Deus passar pelo homem e pela sua oração. É Deus passar através de mim e da minha oração, irmãos. Vamos citar um exemplo para os irmãos entenderem bem. O aparelho ozonizador hoje não é tão moda, né? Mas eu me lembro que muitos anos atrás todo mundo queria ter um aparelho purificador de água com ozônio. A eletricidade passa através da água e produz um isótopo, produz um átomo, produz uma molécula com 3 átomos de hidrogênio, que é o ozônio. Mas isso só vai acontecer se a eletricidade passar pela água. Da mesma maneira, irmão, se eu toco em Deus, Deus passa através de mim da minha oração, essa oração será uma boa oração. Terceiro princípio, irmãos, muito importante, orar é o homem, bem como a sua oração, passar por Deus. Se eu não passar por Deus, irmão, essa minha oração não vai produzir resultado nenhum. A oração, irmãos, é assim, é Deus caminhando em nós e nós agindo, movendo nele. É a verdadeira comunhão. Em João, o Senhor Jesus nos disse, né? Eu em tu e tu em mim e nós neles. Ou seja, orar verdadeiramente é o homem em sua oração passando por Deus e Deus passando pelo homem. Eu caminho em Deus na comunhão com Deus e Deus caminha em mim na comunhão comigo. E isso, irmãos, é muito importante. O outro princípio, irmãos, orar deve ser Deus e o homem orando juntos. Ou seja, é uma oração que vem do meu espírito, irmãos. É como pregação. Você pode estudar, você deve estudar, aliás, a Bíblia. Você deve, se possível, ler o Novo Testamento e o Velho Testamento no original. Se possível. Procure conhecer outras versões da Bíblia. Indico aqui até a Reina Valera em espanhol, que é muito, muito, muito fiel ao original. E é um pouco mais acessível a nós lusófonos, nós que falamos português. Mas, irmão, se eu estudar, se eu laborar e eu não liberar o meu espírito para que esse estudo vinha do meu espírito, seja totalmente mesclado, amalgamado com o meu espírito, irmãos, vai ser uma pregação bonita, mas não vai tocar no espírito dos que ouvem. Da mesma maneira, minha oração deve proceder do meu espírito. Por isso, mais uma vez, irmãos, a necessidade de, antes de orar, antes de trazer o nosso peditório, a nossa lista de supermercado para Deus, nós invoquemos e nos esvaziemos. Invoca o nome do Senhor até se esvaziar. Até que você abre sua boca e essa oração que sai não é mais você pedindo uma lista de supermercado a Deus. É o Senhor Jesus orando em você, que Ele é o único que agrada ao Pai, irmãos. O quinto princípio na oração, irmãos, esse agora aqui, irmãos, é como se tivesse esse quarto, né? A oração, ela não visa o próprio homem, ela visa a Deus. Isso aqui em Daniel 9, que nós lemos há pouco. Daniel 9, versículo 19. Olha a oração de Daniel. Daniel descobriu nos livros, estudando nos livros, que o tempo de cativeiro, o tempo das assolações de Jerusalém é de 70 anos. Ele orou, foi a Deus. Olha como é que ele orou. Ó Senhor, ouve.
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Foi a mesma coisa, irmão, foi a mesma oração de Moisés, quando Deus disse, Deus disse para ele, se afasta desse pessoal aí. Eu vou destruí-los todos de uma vez só. E de ti eu farei grande nação. Veja, irmão, Deus queria destruir até Arão. Mas Moisés disse, Senhor, todos ouviram o que tu fizeste, Senhor. O Senhor destruiu a economia do Egito, que à época era a maior potência do mundo conhecido na época. Seria como Deus destruir toda a economia dos Estados Unidos hoje. E Deus destruiu toda a economia, tudo foi destruído no Egito. Livrou aquele povo. Deus afogou o exército completo do faraó no Mar Vermelho. Deus fazia milagres diariamente. E todos ouviram daquilo. Havia viajantes no deserto que passavam e viam aquele povo e conversavam com eles. A língua semítica que eles usavam era uma língua conhecida naquela região por muitos povos. Certamente todos ouviram a respeito do poder de Deus. E ele disse, olha, como é que vai ficar teu santo nome se souberem que tu exterminasse esse povo de uma vez só? Então, irmãos, é uma oração que Deus queria. Deus prometeu salvar aquele povo. Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que tomariam posse daquela terra. Então, ele não olhou para ele mesmo. Depois, na segunda vez, quando Deus disse, Moisés e Arão, afasta desse povo, eu vou fazer de vocês dois. Não, Senhor. Risca meu nome do teu livro, mas perdoa a iniquidade desse povo. Então, era uma oração que visava não a ele mesmo, mas visava o próprio Deus. Não visava os irmãos, mas visava o propósito de Deus. Por que isso, irmãos? A nossa oração, irmãos, é para que a autoridade de Deus seja estabelecida. Olha, o Senhor Jesus foi bem claro lá em Mateus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. No céu não é problema, irmãos. Mas a autoridade de Deus precisa ser estabelecida aqui na terra. Para isso, nós precisamos de orar visando a Deus. Me permita, irmão, dar um exemplo, da minha família. Em 1990, em fevereiro, começo de fevereiro, a minha mãe foi internada com insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão. A pessoa fica com os pulmões encharcados de líquido, a pessoa morre afogada no seco. E toda vez que eu olhava olhava a situação da minha mãe na enfermaria do quarto bis, e eu ia lá para dentro da enfermaria de Cabo Soldado, e eu me ajoelhava para orar, para pedir a Deus pela cura da minha mãe, eu sentia que não era para Deus curá-la. E uma das vezes que eu tive uma comunhão muito especial assim com Deus, Deus me mostrou que se eu orasse pela cura da minha mãe, ela seria curada, ele me atenderia. Mas o desejo dela era levá-la. Irmãos, foi uma noite de uma sexta-feira, um sábado inteirinho que eu orei assim. Toda vez que eu orava, Deus me mostrava, eu quero levar sua mãe. Se você pedir, eu a curo, mas eu quero levá-la agora. O que é que você quer? Irmãos, lá de tardezinha, lá pelas 5 horas da tarde mais ou menos daquele sábado, eu orei assim, Senhor, faça a tua vontade na vida da minha mãe, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor estabeleça a tua autoridade e o teu governo aqui na vida da minha mãe. No domingo à tardezinha ela teve alta hospitalar por melhorada. E o médico, um irmão muito querido, o então capitão, Márcio Andrade de Oliveira, ele me disse, irmão, eu posso dizer a você que você é um crente e você está cheio da esperança do Senhor. Até uma mosca que assustar sua mãe, ela parte desse mundo. E na segunda-feira, ela ajeitou a casa dela, acertou todas as contas, o que devia, e naquela madrugada de segunda para terça, irmãos, um telefone tocou próximo dela e ela acordou assustada e naquele momento o Senhor a recolheu.
Irmãos, quando minha mãe foi sepultada, irmãos, ela teve um sepultamento de uma autoridade. Para vocês terem ideia, eu nunca vi no sepultamento da mãe de um militar e alguém, oficiais, representando o comandante do batalhão. Vai sempre o capelão, vai um grupamento lá da companhia dele, mas e um grupo de oficiais representando o comandante, eu nunca vi. Então a minha mãe, no seu sepultamento assim, foi sepultada como uma princesa de Deus, que ela de fato era, uma serva de Deus valorosa. 9 anos depois, irmãos, eu vi a minha tia, a mãe dela, com ao mesmo tipo de doença, mas evoluir de outra maneira, com insuficiência renal crônica. E a minha tia, por 4 anos, se apiloada, num pilão, com a mão de pilão de roxinho, até ela partir de uma maneira, sabe, muito, muito dolorosa e triste. Mas na vida da minha mãe, como eu tive aquela oração, sabe? Senhor, venha, Senhor. Estabeleça a tua autoridade sobre a vida, ela te pertence, ela é tua serva. Então, irmão, quando nós oramos visando o próprio Deus, irmãos, a oração atinge o objetivo. Irmãos, se nós aprendermos isso, irmãos, nós não vamos precisar de estar, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, te imploro. Não precisa, irmãos. Nós vamos orar com destemor e fortemente. Eu lembro de outra ocasião que um filho mais velho de um chefe meu médico, o menino estava com um quadro de abdômen agudo. Ou seja, ele devia estar com a infecção no peritônio, dentro da barriga. E eu estava ali tocando no Senhor e de repente o Senhor me deu aquele sentimento, né? E esse meu chefe, ele era muito materialista. Ele era muito, só via as coisas materiais. E eu pedi dele o nome do garoto. Ele disse, por que, Nicásio? Ele disse, porque hoje à noite a igreja vai orar. Irmãos, eu tive ousadia, irmãos. Eu disse, hoje à noite a igreja vai orar pelo seu filho. E ele vai amanhecer curado. O Senhor vai curá-lo. Ele fez um sorriso assim, meio de descrença, né? Eu não acredito nisso. Ele disse, mas eu acredito. E insisti, o que custa o Senhor me dar o nome do seu filho para nós orarmos por ele? Ele deu. Irmãos, quando ele foi de manhã no outro dia, ele entrou, me evitou. Aí eu encarei, fui lá. Doutor, e o seu filho? Ele me disse, Nicásio, eu não sei o que aconteceu. 4h30 da manhã esse menino acordou. 5 horas da manhã ele estava pulando, estava querendo café e pulando em cima das camas. 6 horas tivemos que dar alta dele por curado. O menino não tem nada. Desapareceram todos os sintomas. Para que foi? Aí eu disse para ele, dei a mensagem, doutor, Deus fez isso para o senhor saber, conhecer que a ele seja a glória, a ele seja o poder, dele é toda a honra. Foi Deus que fez isso, para ele ser honrado e glorificado na vida do seu filho. Um dia desse eu encontrei o filho dele já. É um homem trintão já, casado, né? Bem. Sabe, irmãos, quando a oração é para estabelecer a autoridade de Deus aqui na terra, irmãos, Deus vai ser glorificado, não nós que oramos. Nós vamos ter uma oração forte, vamos orar sem destemor, vamos dizer, vamos orar e Deus vai cumprir, porque é o que Ele quer fazer, Ele quer estabelecer a autoridade dele. O 6º princípio da oração, irmãos, é que a oração é a expressão da intenção de Deus. Deus quer. Aí Deus, olha, Mateus 18 ainda, né? Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, ou seja, é passado. Olha, terá sido. Deus deseja nos céus fazer algo. Ele põe essa intenção dele no meu coração e eu oro por aquilo, a igreja ora por aquilo e aquilo acontece. Vamos dar um exemplo. A questão da salvação do homem. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, fala que isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só, Deus deseja, Deus tem a intenção que todos os homens sejam salvos. Mas se eu não oro, como esses homens serão salvos? Se eu não oro a Deus, como essa salvação vai chegar a eles? Se eu não oro a Deus, como é que eu vou ser enviado? Se eu não oro a Deus, como eu vou ajudar alguém a ser enviado? Então, irmãos, Deus tem uma intenção, Ele põe essa intenção em nosso coração e nós oramos a respeito da intenção de Deus. Agora a pergunta é, eu estou orando pela intenção de Deus?
Quando eu vou à oração, eu vou com a intenção de pedir, ou eu vou à minha oração buscando a intenção de Deus e aí eu oro por ela, para que Deus seja glorificado. O sétimo aspecto, assim, o sétimo princípio da oração, irmãos, é que a oração é a intenção de Deus, é uma consequência do sexto. É a intenção de Deus introduzida na minha intenção como homem. Eu sou um homem, Deus é Deus. Mas quando essa intenção de Deus é introduzida na minha intenção, eu oro por essa intenção. Esse é um princípio muito forte, irmãos. Por isso que precisamos esvaziar do que é nosso, irmãos. Volto a dizer, vamos invocar o nome do Senhor mais. Eu, na minha oração, peço, por exemplo, naquela oração no relógio de oração, eu sempre peço pelo que os irmãos pediram. Peço. Mas muitas das vezes, irmãos, eu acordo de madrugada e quando eu começo a invocar baixinho o nome do Senhor para não acordar a irmã, me vem a intenção de Deus e eu oro por aquela intenção. O oitavo princípio, irmãos, é a oração, é o desejo do coração de Deus passando pelo homem e retornando para Deus. Vocês veem, é tudo uma sequência, um crescendo, né? Deus deseja fazer algo. É o coração de Deus que deseja fazer aquilo. Aí ele põe esse desejo no meu coração. Eu oro. E quando eu oro, esse desejo de Deus que passou por mim, retorna para Deus e ele vem cumprir. E esse princípio, irmão, vem da oração, né? Ele vem de eu tocar em Deus através da unção. Vejam, o Espírito é a unção no meu espírito. Essa unção me faz conhecer todas as coisas, conhecer o que Deus pretende. E por eu conhecer o que Deus pretende, o desejo do coração de Deus, eu oro por aquilo. Então, aquele desejo que chegou a mim através da unção, passa pela minha oração e retorna para Deus. O nono princípio da oração, irmão, é que orar é descarregar o nosso encargo diante de Deus. Por eu tocar em Deus na unção, eu tenho um encargo. Pela minha função na igreja, eu tenho encargo. Por exemplo, né? Alguns de nós somos irmãos responsáveis, presbíteros na igreja. A nossa função é pastorear. Mas eu não consigo pastorear ninguém, irmãos, sem oração. Eu não consigo cuidar dos irmãos sem oração. Então, quando eu oro, eu descarrego aquele meu encargo diante de Deus. Eu vou a Deus. Eu peço por aquela irmã que tem um filho com problema. Eu peço a Deus por aquele irmão que está doente. Eu peço a Deus por aquele irmão que está passando a necessidade. E aí eu oro com aquele peso no coração. E quando eu descarrego todo o meu encargo, tudo aquilo que Deus me incumbiu de orar, eu vou me sentir leve. Eu vou sentir aquela sensação de... Sabe, que eu estou bem leve, parece que eu não estou pisando no chão. Isso significa, irmãos, que eu descarreguei todo o meu encargo que Deus me deu. Irmãos, isso é muito importante, irmãos. Principalmente irmãos que estão no serviço da igreja. Irmãos diáconos, diaconisas, irmãos presbíteros. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Os irmãos diáconos na igreja, eles devem ter o cuidado, eles têm o cuidado das coisas materiais. Irmãos, fazer serviço de tesouraria é uma responsabilidade muito grande. É um encargo pesado, irmãos. Irmãos, fazer o serviço, digamos, a limpeza do local. Você pode ser uma irmã que sabe fazer a limpeza perfeita. Mas se aquela limpeza for encargo e você orar por ela, você ora até sentir que descarregou tudo. Você pôs a sua carga nos ombros do Senhor. Como ele disse, olha, aprendei de mim. Olha, tomai o meu jugo. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, irmãos, isso é um nono princípio da oração. E o 10º princípio, irmãos. O propósito da oração é glorificar a Deus.
Não é para nós desfrutarmos o que Deus fez porque nós oramos, não, irmão. Não é para nós desfrutarmos, nos gabarmos. Não é para nós nos orgulharmos porque oramos e Deus atendeu. Não, irmãos. A Deus seja toda a glória. Toda a glória seja a Deus. Há pouco, irmãos, o nosso irmão foi cirurgiado, uma grande cirurgia, né? É considerado uma grande cirurgia. Uma redução cruenta, chama-se redução cruenta de fratura. Nós oramos pela situação. Mas antes marcaram a primeira cirurgia, não tinha material, marcaram a segunda cirurgia e nada também não foi adiada porque não tinha material e nós oramos, irmãos. E a igreja orou, nós dobramos nossos joelhos, nós botamos o rosto no chão, Senhor, providencia isso, Senhor. Irmão, não pode ficar com aquela perna fraturada, Senhor. E aí, irmãos, o médico queria fazer a cirurgia, né? O hospital tinha um débito com ele e ele aproveitou esse débito para fazer a cirurgia do nosso irmão. E, irmãos, o sentimento foi: Senhor, toda a glória seja a ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor providenciou. O Senhor moveu o seu braço, Senhor. Toda a glória seja a ti, Senhor. Não foi porque oramos, irmãos. Foi porque Deus quis fazer e comunicou para nós. Então, irmãos, se a nossa oração ela tem nela esses 10 pontos, irmãos, ela vai ser uma oração pura diante de Deus. Se não, irmãos, nós estamos fazendo como gentios. Vale a pena nós relermos isso aqui, irmãos. Mateus, o Senhor foi falar da oração. Mateus capítulo 7, ele fala da oração, né? Versículo 11, olha. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Peraí, mas o irmão não acabou de falar que não é para estar pedindo? Irmãos, nós precisamos perceber o que é oração. Vamos voltar um capítulo 6. Versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Isso é uma coisa, orar para aparecer diante dos homens. Versículo 7. Orando, no versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, não é que ouve, é que vê. Deus quer ver que você tem uma atitude correta diante dele. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que é vã repetição, irmão? Olha só. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Não precisa estar perturbando Deus, irmão. Pedindo. Peça sim. Peça. Pela vontade dele. Portanto, versículo 9, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa, irmão, é pedir, rogar. Como é que o Senhor vai santificar o nome dele, irmãos? Ele quer santificar o nome dele na minha vida, porque eu sou cristão. Na sua vida, porque você é cristão. Ele quer santificar o nome dele na nossa vida. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu não é problema. Ele quer fazer vontade. Então o nosso pedido, irmãos, deve ser para que ele faça a vontade dele aqui na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vejam bem, não é errado pedir pelo pão, não, mas o pão de hoje. Lembram do profeta Elias, irmão? Os corvos sustentando todo dia de manhã, todo dia de tarde os corvos traziam a comida dele. Ou seja, ele precisava orar para receber uma refeição. Não é problema orar pela sua refeição, mas ficar orando pela refeição até do ano que vem? Perdoa nas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, se eu não perdoo, irmãos, minha oração não chega ao céu. Então, irmãos, sabe que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos lembre a cada momento.
esses 10 princípios de oração. Na realidade, irmão, não é difícil. Difícil é nós esquecermos a nossa alma que fala muito, que grita muito, que pede muito, aquietar nossa alma invocando o nome do Senhor até que o nosso espírito ore em nós. O Senhor nos abençoe, irmão. Jesus é o nosso Senhor. Amém.